Olá, pessoal. Então, como eu disse, né, na aula sobre fatores climáticos, hoje a gente vê os elementos do clima aí, tá? Que são regulados, vamos lembrar, né, que são regulados por aqueles fatores climáticos vistos naquela aula lá, né? Então, maritimidade, relevo, né? Então, os elementos climáticos, eles sofrem a influência dos fatores climáticos, né? Então, não sei se vocês se lembram, né? Por que que na Terra existem áreas que faz muito calor e outras que faz muito frio, né? Então, tem aquela questão, né, da incidência dos raios solares que vão diferir no globo como um todo, por causa da inclinação da Terra e ao formato esférico que o nosso planeta possui, né? Os raios solares chegam de maneiras diferentes aí no nosso globo, tá? Então, eu posso dividir isso, né? Também já falei sobre um pouco disso em aulas anteriores, né? A Terra em algumas zonas climáticas, né? Vimos também aí que por conta da sua extensão territorial, o Brasil apresenta vários climas, né? Clima equatorial, subtropical, tropical úmido, semiárido, tá? E como o Brasil também se situa na maior parte nessa zona tropical, né? Que é uma zona que recebe muito raio solar, né? As temperaturas aqui são, na maior parte do território brasileiro, grandes, né? Temperaturas altas aí, tá? Bem, quais fatores, né, ou elementos aí podem colaborar para a regulação do clima do local? Fatores a gente viu, né? Maritimidade, enfim, né? Agora, elementos. Não sei se vocês lembram dos elementos. Lembram dos elementos? Temperatura, umidade, pressão atmosférica, radiação solar, são todos elementos que regulam o clima, tá? Então, vamos ver alguns deles aí, né? Só comentando que são elementos, né? São elementos, obviamente, né? Que permitem caracterizar o nosso clima, né? E esses elementos, eles podem estar tanto em circunstâncias normais, naturais, ou mesmo também influenciados aí por interferência humana, tá? Nem sempre é um lado positivo, né? Bem, independente disso, o clima vai variar de acordo com alguns elementos. Temperatura, precipitação, pressão do ar, vento e umidade são esses elementos que a gente vai ver nessa aula. Começando aí por temperatura, que é o estado térmico do ar atmosférico, né? Ou seja, o grau de aquecimento do ar, e em função das diversas temperaturas que vão compor o nosso globo, o clima ele pode ser classificado em climas quentes, temperados e climas frios, tá? Os climas quentes, como vocês podem perceber aqui, né, estão basicamente nas zonas equatoriais, próximos à linha do Equador, né, próximos aos trópicos, né, ou mesmo, né, também aqui regiões desérticas, tá? Então, geralmente tem temperaturas elevadas, acima dos 20 graus Celsius. Na zona equatorial, né, as chuvas bem distribuídas e abundantes. Na zona tropical, né, entre os trópicos, eu tenho muitas chuvas, principalmente no verão, enquanto nas regiões desérticas, né, eu tenho pouca chuva e grande variação de temperatura, tá? Lembra que também essa variação de temperatura é devido à influência da maritimidade e continentalidade, né? Tem também os climas mais temperados, eles são bem predominantes aqui, né, na Europa, parte aqui da América do Norte também, né, enfim. O clima temperado, ele tem como característica ter estações bem definidas, com uma grande variação de temperatura e também de chuvas, né. Eu tenho três tipos de climas temperados, eu tenho os marítimos, né, que são aqui as regiões verdinhas, que tem temperaturas mais suaves e chuvas o ano todo, né? Que é, por exemplo, Portugal, Espanha, né? Clima mediterrâneo, tem verões longos, né? E quentes também, e invernos mais curtos, né? Pegando um pouquinho aqui a Alemanha, por exemplo, né? E também tem, Alemanha não, perdão, pegando aqui Itália, né? Clima mediterrâneo, tá? Desculpa. E o clima continental, esse sim, né? Pegando um pouco aqui a Alemanha, né? E tudo mais, que tem invernos frios e longos, tá? Só uma observação, né? Lembrando que eu tenho o clima temperado norte e sul, né? Temperado norte entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, temperado sul entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. No Brasil temos o clima temperado, que é o clima subtropical, na verdade, que fica na região sul, né, do nosso país, basicamente.
onde eu tenho chuvas abundantes no verão e temperaturas mais amenas, tá? E, por fim, os climas frios, né, eles vão ser encontrados aí em regiões de altas altitudes ou nas zonas polares, né, Ártico e Antártica. O clima polar tem como características terem as temperaturas mais baixas da Terra, né, menos 10 graus aí, e poucas chuvas, tá certo? Já o clima subpolar, né, também tem aqui, ó, subpolar, né, pegando aqui parte do norte dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, né, eu tenho verões curtos e amenos e invernos longos e frios, e o clima polar de altitude, né, o clima de altitude, enfim, zona fria, né, clima de altitude, teria chuvas mais frequentes, né, como é o caso aqui, ó, pegando o Chile como um todo, tá? Outro elemento climático é a precipitação, na verdade é a chuva, né, a quantidade de água que cai do nosso céu. Essa água pode cair tanto na forma de chuva, no estado líquido, como na forma de neve ou granizo, no estado sólido. E as precipitações, né, as chuvas, como a gente já comentou, são bem mais abundantes aí, próximas a regiões que ficam na linha do Equador, né, e diminui aí em direção aos polos. De acordo com as causas, né, da chuva, ela é classificada como chuva convectiva, frontal ou orográfica. A chuva convectiva, ela é decorrente de altas temperaturas, ela também é conhecida como aquela chuva de verão, sabe, que precipitam aí no final da tarde. São geralmente chuvas bastante rápidas, que podem ser seguidas de temporais. E como que ocorre essa chuva, né? Então, quando tem o ar quente, né, o ar quente aí que é menos denso que o ar frio, ele sobe, e esse ar quente carrega consigo bastante umidade, né? E lá em cima da nossa atmosfera, ele sofre o resfriamento. Quando ele se esfria, ele vai iniciar um processo de condensação muito rápido, né? Podendo haver a formação de nuvens de chuva aí, tá certo? Que cai, né? Principalmente no final da tarde, quando dá aquele dia de calorão, né? Digamos assim, aquele ar quente vai subindo, né? Conforme o dia vai passando, e aí no final da tarde, aquelas nuvens ficam imensamente carregadas e chove, tá? Essas são as chuvas convectivas. Da chuva frontal, ocorre a partir do encontro de duas massas de ar, geralmente uma mais fria e seca e outra mais quente e úmida, né? Então, quando a meteorologia, uma massa de ar se encontrou com outra, e tem formação de chuva, é a chuva frontal. E quando a massa de ar frio avança e encontra uma de ar quente, né? Ao que a gente chama de frente fria, né, ou chuva de frente fria, mas quando uma massa de ar quente avança por uma de ar frio, né, ao contrário, há ocorrência de uma frente quente ou de uma chuva de frente quente, de chuva frontal, né? Essas chuvas, elas costumam ter longa duração, então duram dias, né, até, e a sua intensidade varia, né? Pode ser uma chuva, pode ser bastante chuva ou pouca, tá? Uma garoa, enfim, tá? E eu tenho as chuvas orográficas, que também é conhecida como chuva de relevo, é uma precipitação relacionada aí a barreiras naturais, né, determinadas pelo tipo de relevo da região. Essas barreiras podem ser ou montanhas ou cordilheiras, e elas vão ocorrer quando uma massa de ar úmida que vem do oceano encontra essa barreira natural, e ela é forçada, então, a ir para cima, né, a elevar-se, e ela alcança regiões de altas altitudes, se esfriam, né, e acabam condensando e precipitando. É uma chuva bastante comum, né, em grandes áreas, né, e tem grande duração e mais baixa intensidade, tá? Outro elemento climático aí é a pressão atmosférica, né? O que é a pressão atmosférica? É o peso, né, entre aspas, que o ar vai exercer sobre a superfície terrestre. Então, à medida que avançamos na altitude de lugar, maior, né, menor será a coluna de ar, né? E, consequentemente, a pressão vai diminuir, né? Já em baixas altitudes, a coluna de ar é maior e a pressão tende a aumentar, o ar aqui é mais denso. Então, a pressão diminui conforme a temperatura aumenta, tá? E vice-versa, né? Já o vento, que é o movimento ou deslocamento do ar, né? Pode ser por ventanias, brisas, né? Que tem uma determinada direção e intensidade. E ele é provocado por diferenças de pressão de ar, mas também por radiação solar, umidade, evaporação, tá certo? O que são essas massas de ar aí que eles tanto falam, né? São grandes porções de ar que vão se deslocar pelo planeta, levando
condições de temperatura, umidade de uma região para outra, né? Elas podem aí ser oceânicas, né, quando são mais úmidas, continentais são mais secas, tropicais e equatoriais são mais quentes, e polares são mais frias, tá? Percebem que o Brasil, né, ele tem bastante, né, massas de área equatorial, continental, tropical, continental, mas ele não sofre influência aí das massas polares, tá? Já a umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e ela pode ser tanto absoluta quanto relativa. Como assim, né? A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água que existe numa determinada porção da atmosfera. Já a umidade relativa é a relação que existe entre a umidade absoluta e o ponto de saturação do ar. Se o ar se encontra totalmente saturado com vapor d'água, dizemos que a umidade relativa do ar é de 100%. E depois disso, o vapor começa a se condensar e passa a estar aí na forma líquida, formando as nuvens, neblina ou precipitações. Quando não existe nenhuma molécula de água no sistema, a gente fala que a umidade relativa do ar será de 0%, né? Então, tem uma questão da umidade e as precipitações. Então, o ar mais úmido, maior umidade relativa, eu vou ter mais vapor d'água, indicando aí a possibilidade de chuva. Quando eu tenho um ar mais seco, vou ter uma menor umidade, pouco vapor de água, né? E provável ausência de chuva, tá? A OMS coloca aqui, né, índices, né, de emergência, atenção com relação a essa questão da umidade do ar, né? Então, o nível mais adequado de vapor de água que tem que estar na atmosfera é acima de 60%, né? Mas, enfim, essa questão, né, da umidade do ar e a precipitação, né, vai indicar, por exemplo, porque em florestas, né, costuma chover bastante, porque lá a umidade do ar costuma ser maior do que no deserto, né? Bem, por hoje é só, a gente termina nossa aula sobre elementos climáticos e até!